Obrigado, pastor Diego. Tá bom. Queridos, a paz do Senhor, boa noite. Como é bom poder estar na casa do Senhor. E me sinto muito honrado, alegre pelo convite do pastor Diego, um grande amigo. Prontamente aceitei, porque é bom conhecer pessoas, né, irmãos? É muito bom. Então, alguns amigos já vieram aqui, o pastor Luiz Cláudio Meirelles, quantos conhecem? Do Reencontro, né? Então, nós estudamos juntos no mesmo seminário. Então, eu falei, um dia eu vou conhecer lá a igreja do pastor Diego, e hoje eu estou aqui, para a glória de Deus. Como o pastor falou, eu sou pastor da primeira igreja batista Itaoca, fica ali em Auma. Quantos conhecem? Aquela região ali bem tranquila, do complexo do Alemão, aquela região bem tranquila, né, irmãos? Tem que profetizar. Então, eu saio de Coelho Neto para pastorear essa igreja e saímos da nossa casa, pegamos Automóvel Clube direto, e ali na região do Juramento, você está vendo, né, o noticiário, e é só o Senhor mesmo para nos livrar. E nós temos orado muito, pedindo ao Senhor para acampar os anjos dele ao nosso redor, porque não é fácil, irmãos, mas Deus tem nos guardado, tem nos abençoado. Amém? Então nós estamos lá aproximadamente 3 anos e meio, né? Estamos indo para o 4º ano à frente daquele ministério, à frente daquele rebanho, e tem sido um tempo precioso, um tempo de crescimento, né? Tanto para a igreja, para as nossas vidas também. E então lembre da primeira igreja batista Itaoca, ore por nós no nome de Jesus. Amém? E eu estou com a minha esposa e os meus filhos, né? A Rebeca, a primogênita, e o Isaac, né? Isaac a Rebeca é um milagre de Deus, Isaac também está ali olhando. E então, Isaac veio em um momento muito especial, né? No meu casamento. E um dia, só para você, né? Contextualizar você. Pastor, eu estava estudando, se eu não me lembro, descansando no almoço, no quarto, e de repente eu escuto um grito, irmãos. Robert! Eu fiquei assustado, levantei correndo, quase caí, estou grávida. Falei, meu Deus do céu. Depois de 10 anos, né, Rebeca com 10 anos, indo para o 11º ano dela, e Deus nos presenteou com essa bênção do Senhor, que é o Isaac. E gosta de uma bateria demais, irmãos. É impressionante. Ele chega nas igrejas, então ele só fica olhando para o baterista, né? E compramos uma bateria, ele está lá batendo, tocando. Então é uma família que Deus me deu, e a gente está cuidando do nosso bem maior, irmãos, que é a nossa família. Eu costumo dizer que família é o nosso porto seguro, né? Você pode ter problema no trabalho, e provavelmente você tem, mas quando você chegar na sua casa, é o seu lugar de paz, é o porto seguro que nós temos. Amém? Então, nós estamos aqui e meu coração está queimando, e os irmãos aqui adorando. É tão bom poder ver jovens adorando ao Senhor. É numa quarta-feira chuvosa, frienta, né, irmãos? Carioca não gosta de frio. Eu sou uma exceção, eu gosto. Quantos gostam aqui? Aí, mais pessoas, pastor Diego. Então, mas poder ver a igreja bem representada, isso alegra o nosso coração, porque a oração, irmãos, é a alavanca que move o coração de Deus. É através da oração que nós tocamos o coração de Deus. Amém? É através da oração que portas se abrem. É através da oração que milagres vêm sobre a sua vida, sobre a minha vida. Não tem outro caminho.
é a oração, é joelho no chão, orando, clamando ao Senhor. Então, feliz por essa semana, por esse tema que Deus colocou no coração do pastor, da liderança, e com certeza Deus já tem respondido orações feitas aqui nesse lugar. E você vai testemunhar o que Deus tem feito e o que Ele ainda vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém, irmãos? Eu quero pensar com você aqui sobre um tema muito propício para esse tempo, e o tema é o seguinte: marcas de um avivamento. O pastor estava falando aqui um pouquinho sobre avivamento. Falei, ele vai pregar, mas que bom, porque Deus tem confirmado aquilo que Deus gerou no meu coração, e eu quero poder, com a ajuda do Espírito Santo, poder transmitir aquilo que Ele já ministrou ao meu coração. A palavra de Deus diz em Abacuque capítulo 3, verso 2 o seguinte: Abacuque capítulo 3, verso 2. Se você encontrou, diga amém. Foi projetado aqui, se quiser olhar. Na minha versão diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Pode projetar novamente aí, por favor, no início? Vamos ler todos juntos? Você está comigo, amém? Você pode dar um aleluia bem forte? Um glória a Deus. Eu estou me sentindo em casa, porque o pastor falou, olha, jogou o tradicionalismo, né? Não tem isso aqui, né? Um povo avivado, glória a Deus por isso. Amém? Vamos ler bem aleluiado no nome de Jesus no 3. 1, 2, 3. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Queridos, esse texto ele é bem conhecido da palavra do Senhor. Penso que você já leu, já provavelmente escutou alguém, um pastor, um obreiro, pregando, ministrando sobre esse texto. Sabemos que o profeta Abacuque foi um profeta menor, e Deus o levantou em um período muito difícil. E em determinado momento aqui, ele faz essa declaração. Ele externa aquilo que havia dentro do coração, pedindo a Deus um grande avivamento sobre aquela nação, sobre aquela região. Então, muito se fala sobre avivamento, e nós cremos que antes da volta de Cristo, eu creio que acontecerá um grande avivamento sobre a nação, sobre o código. Agora, quando nós pensamos nesse possível avivamento nos últimos dias, e quando nós olhamos para a Bíblia, o nosso manual de regra e fé, encontramos algumas passagens antagônicas, ou seja, parece contrária na Bíblia. Quando nós lemos em Atos capítulo 2, a partir do versículo 17 e 18, que diz assim: nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Repita comigo: profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então, irmãos, o texto de Atos capítulo 2, nós sabemos muito bem, fala de um grande derramamento do Espírito da parte de Deus sobre toda a carne, ou seja, fala de um grande avivamento. E quando eu digo que parece que a palavra, a Bíblia, ela é contraditória, quando nós olhamos para Mateus capítulo 24, versículo 2, que diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós sabemos muito bem, querido, que não há nada antagônico, contrário à palavra de Deus.
Sabemos que a palavra é a palavra da verdade. Muitos falam que a Bíblia ela precisa ser atualizada, está repreendida no nome de Jesus. A palavra de Deus é a palavra viva. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo Deus eternamente. Então, o que significa, irmãos, quando eu digo que parece a contradição? Precisamos entender, irmãos, que nós estamos sempre caminhando firmes em duas direções. Repita comigo, duas direções. Frieza espiritual ou avivamento. Fogo do Espírito Santo ou apatia espiritual. Ou você é um crente avivado, ou você é um crente frio ou morno, como diz lá em Apocalipse. Então, sempre haverá diante de mim e de você duas opções ou dois caminhos. Ou vivemos cheios do Espírito Santo, ou vivemos frios, sem sentir a presença de Deus, desanimados, acomodados, frio, enfraquecido. Então, sempre diante de mim, sempre diante de você, ou sempre diante da igreja, haverá duas opções. Ou teremos mais de Deus nas nossas vidas, ou teremos mais do mundo nas nossas vidas. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: qual o caminho que você está escolhendo? Qual é o caminho que a igreja do Senhor Jesus tem escolhido? E quando eu digo igreja, de forma universal. Olha para a pessoa que está do teu lado. A pessoa mais bonita. Eu não gosto de fazer muito isso não, né? Mas faz isso daí, só para quebrar um pouco o gelo. Já olhou? Não olha para mim não, irmãos. Olha para a pessoa mais bonita que está do teu lado. Fala assim: meu irmão, diante de nós sempre haverá dois caminhos: frieza ou fogo do Espírito. Mais forte: frieza ou fogo do Espírito Santo, irmãos. Então precisamos entender, irmãos, o que Deus ele deseja avivar não é instituição, como o pastor bem colocou, não é esse prédio. O que Deus deseja avivar é o seu coração, é o meu coração. O Espírito, diz o texto, que é derramado sobre toda a carne, não sobre as coisas, sobre a parede, não, irmãos. Aqui é um lugar, um ambiente propício para o derramamento do Espírito Santo de Deus. Então, pastor, o que é avivamento? Para responder o que é avivamento, primeiro eu preciso falar o que não é avivamento, e talvez você já saiba, mas talvez eu preciso lembrar a você que avivamento não é um crescimento, pastor Diego, expressivo do rol de membros de uma igreja. Isso não é avivamento, porque talvez olhamos uma igreja muito cheia, com muitas pessoas, e achamos que ali existe um avivamento. Não, irmão. Talvez isso possa ser uma consequência daquilo que Deus tem gerado naquele lugar e naquele ambiente. Você está comigo, amém? Avivamento não é falar em línguas. E o pastor Robert não acredita? Acredito. Avivamento não tem a ver com isso. Não podemos definir uma pessoa, uma igreja avivada, porque simplesmente está falando em línguas. Não, existem crentes desviados que falam em línguas. Então o avivamento, irmão, não é cair no Espírito. Isso não é avivamento. Avivamento não são manifestações dos dons, profecia, revelação. Não é avivamento. Pode ser uma consequência, está apontando.
Avivamento também não é um movimento, e achamos que aquele movimento está dando certo na igreja X e Y, e falamos, aquela igreja está avivada, eu preciso me movimentar conforme aqueles irmãos. Não, isso não tem a ver com avivamento. Pastor, o que é avivamento? Avivamento é tornar mais vivo. Avivamento é despertar. Avivamento aponta para acordar, reanimar. Avivamento, de forma que eu preciso dar esse exemplo, aqui é você dormindo e você precisa acordar 5 horas da manhã. O que você coloca ali para acordar você? O despertador. E de repente você está naquele sono maravilhoso, debaixo daquela coberta, naquela cama bem macia, e de repente aquele som do despertador. O que acontece com você? Você fica dormindo ou você se levanta? Tem gente que continua dormindo. Só mais 5 minutos. Só mais 5 minutos. Você se desperta, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Existem muitas pessoas fora e dentro da igreja que está vivendo num sono espiritual, numa apatia espiritual. E Deus está falando conosco nessa noite. O que ele precisa é de um verdadeiro avivamento. E o que é avivamento? É tornar vivo, é despertar desse sono espiritual. É por isso que Abacuque, ele clama ao Senhor: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Havia uma apatia espiritual, porém um profeta faz uma oração: desperta o teu povo, aviva o teu povo, acorda o teu povo, reanima o teu povo, Senhor. O texto diz, irmãos, aviva a tua obra no meio dos... Posso te fazer uma pergunta? Por que no meio dos anos? Por que, pastor Diego, no meio dos anos? Por que não avivar no início? Por que não avivar no fim? Deixa eu te falar uma coisa, é porque no meio dos anos, na nossa caminhada, que o desânimo se apresenta diante de nós. É por isso que nós encontramos muitas pessoas que estavam queimando no altar, ministros de louvor, pastores, homens e mulheres de oração, e de repente você nessa caminhada passa por ela, fala com ela, conversa um pouquinho, ela já não está mais queimando na presença de Deus, está afastada do Senhor. É por isso que Abacuque fala no meio, querido, no meio dos anos, tem a ver com a nossa caminhada cristã. Existem pessoas que começam muito bem a sua vida com Deus, e vai fluindo nos dons, Deus vai usando, vai tendo experiência com Deus, mas por causa de tantas situações, na sua caminhada, irmãos, vai se esfriando. Você está comigo? Já não vem com aquela felicidade mais para a casa do Senhor. No início da sua caminhada, se arrumava e não importava qual era a canção, o que estava cantando, levantava as mãos, adorava ao Senhor, levantava um altar de adoração ao Senhor, estava queimando por Deus. Tinha vigília, pastor, eu estava. Tinha consagração, estava. Mas no meio da caminhada a frieza bateu. E já não está queimando como antigamente. O que nós precisamos é de um verdadeiro avivamento. Sabe, queridos, um despertar, um reanimar. E é por isso que eu falei que há felicidade no meu coração por ver a igreja bem representada, onde
estão tendo um tempo de oração, de consagração ao Senhor, porque só iremos, queridos, vencer o dia mau se estivermos com o nosso coração voltados ao Senhor. E eu quero pensar com você de forma bem objetiva. Apenas 2 marcas de um verdadeiro avivamento, de um despertar. E talvez você tenha chegado aqui, nessa casa espiritual, nessa igreja, com a chama talvez apagada ou se apagando. Deus te trouxe a esse lugar para reanimar sua vida, para te marcar novamente, para trazer um avivamento sobre você, no nome de Jesus. A primeira marca, querido, quando nós olhamos lá para o texto de Crônicas, no capítulo 7, e resumindo aqui, fala sobre Salomão consagrando o templo ao Senhor. Nós sabemos muito bem que Davi foi o pai de Salomão, e o desejo de Davi era construir o templo, mas o Senhor passou essa responsabilidade para o filho dele, para Salomão. E Salomão está ali na construção, na consagração ao templo ao Senhor. E a primeira marca de um verdadeiro avivamento é uma adoração voluntária. Olha o que diz o versículo 3 de 1 Crônicas, capítulo 7. Os filhos de Israel encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor. A primeira marca, querido, de um verdadeiro avivamento, irmãos, é uma adoração voluntária. Diz o texto que, ao concluir e consagrar o templo ao Senhor, eles levantaram um altar de adoração ao próprio Deus. Eles se prostraram diante do Senhor e começaram ali uma adoração voluntária. Querido, adoração voluntária, pode faltar o teclado, pode faltar a menina aqui, a irmã do violão, pode faltar alguém aqui da voz, mas a adoração voluntária, eu não vou adorar dependendo de alguém que está aqui no altar, irmãos. Eu saio da minha casa já com um coração de adorador, irmãos. Eu entro por essa porta com coração de adorador. Não importa se vão pedir para levantar as mãos, não importa se vão pedir para cantar. O que importa, querido, é que a adoração precisa ser voluntária. Você está comigo? E aqui eu percebo essa adoração voluntária. Eu não vejo aqui ninguém implorando. Eu não vejo aqui ninguém pedindo. Eu vejo aqui homens curvando a sua cerviz, a sua cabeça, em adoração ao Senhor. Entra no texto comigo, como foi essa adoração, irmãos? Essa adoração voluntária tocou o coração de Deus. Essa adoração voluntária atraiu a glória de Deus para aquele ambiente. É por isso que mais à frente o texto vai dizer que o templo foi cheio da glória de Deus. A primeira marca de um verdadeiro avivamento são pessoas voluntárias adorando ao Senhor. É uma adoração voluntária. Como diz o poeta da letra daquela canção: eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Mas pastor, eu tenho passado por lutas. Mas pastor, eu tenho passado por adversidade. A minha adoração não tem a ver com aquilo que eu estou sentindo no meu sentimental. Eu adoro porque eu conheci aquele que me resgatou das trevas.
Eu adoro porque eu conheço a Ele. Eu adoro porque Ele é um amado da minha alma. Eu levanto um altar de adoração porque Ele é o Senhor da minha vida. Porque eu entendo que sem Ele eu não posso nada. Isso tem a ver, querido, com uma adoração voluntária. Um crente avivado, querido, despertado, animado, é um crente que entende esse princípio de adoração. E lá na igreja, pastor Diego, eu vou falar que está gravando, né? Ao vivo? Ih, rapaz, mas eu não falei que eu ia vir aqui. Minha esposa está ali, ela sabe, né? E a gente reúne o Ministério de Louvor e a gente sempre tem falado isso com eles. Não importa se a igreja está adorando ou não, mas quem está no altar precisa adorar o Senhor. Porque às vezes, e eu toco, né? Já fui de Ministério de Louvor, eu sei como que é isso. Há uma preparação a semana toda, propósito de jejum, e às vezes pensamos assim: olha, o fogo vai descer, olha, o negócio vai ser poderoso, e de repente começa e parece que não encaixou, e aquilo frustra, traz uma frustração ao ministério de louvor. Mas, querido, precisamos queimar no altar independente de qualquer coisa. A adoração voluntária tem a ver com isso. É por isso que os filhos de Israel encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvavam ao Senhor. Era uma adoração voluntária. Salomão não pediu, irmãos. Eles viram a construção e agora há um tempo de consagração. Então há um tempo de louvor, de adoração ao Senhor. A primeira marca de um verdadeiro avivamento é essa adoração voluntária. Pastor, eu creio que ainda nós chegaremos a esse tempo que o povo virá com uma expectativa tão grande em seu coração, a expectativa em Deus, que talvez aproximando aqui a 100 metros da igreja, a glória do Senhor já vai tocar pessoas. Eu creio que nós viveremos esses dias. E eu falo isso na igreja. Nossa igreja é dentro de um condomínio, casas próximas, e precisamos fechar tudo. E eu falo que a nossa adoração precisa impactar famílias, porque elas estão ouvindo. Não tem a ver com música, não tem a ver com melodias, é a presença de Deus exalando, saindo desse altar, dessa igreja, curando, restaurando famílias, irmãos. Se não fosse, não tem por que estarmos aqui. Eu creio em um tempo que nós iremos colocar as nossas roupas e falaremos: olha, nós vamos com alegria para a casa do Senhor hoje. E ao chegar nesse lugar, milagres acontecerão. Porque a expectativa não está no homem, mas está em Deus, queridos, pelo que Ele pode fazer por nós. Aleluia. Uma adoração voluntária. Precisamos. A segunda marca de um verdadeiro avivamento está lá no versículo de número 8. Eu quero ler com você. Coloca para mim, por favor. Vamos ler juntos? No 3, 1, 2, 3. E assim pensa aqui comigo, o texto fala quantos dias? 7 dias? Não só foi no domingo não, irmão? Após a consagração,
Eles adoraram de forma voluntária. E a segunda marca, eu falo, o prazer de se reunir para cultuar a Deus, pastor, durante 7 dias. Pensa comigo, posso descer? Pode mesmo? Pensa comigo, irmãos, durante 7 dias, eles estavam juntos. Vem aqui, pastor, rapidinho. 7 dias juntos, adorando a Deus. Vem cá, irmão. Você já pegou essa palavra? 7 dias juntos adorando ao Senhor. Só foi domingo não, não só foi quarta-feira não, será que não só foi na campanha de oração não? São 7 dias adorando ao Senhor, direto, irmãos, juntos. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que a segunda marca de um verdadeiro avivamento, irmãos, é o prazer de estar junto com o meu irmão, é a unidade. Não adianta cair fogo do céu se não há unidade. Não adianta, querido, falarmos em línguas se não há unidade entre nós, porque o que nos une é o propósito, e o nosso propósito é morar no céu, irmãos. Eu irei para o céu, quantos irão aqui? Então nós iremos um dia estarmos juntos lá, e aqui nesse lugar é uma preparação. É por isso que eu digo que ainda estamos longe de um verdadeiro avivamento, porque não é concebível, irmão, estarmos aqui adorando um Deus que não estamos vendo, mas não temos comunhão com o nosso irmão. Mas pastor, ele é assim, você também é assim. É suportar uns aos outros em amor, é agir com misericórdia, com graça, para com meu irmão, pastor Diego, de igual forma ele para comigo. O texto fala que eles curvaram-se, adoraram a Deus, durante 7 dias, estavam juntos. Segunda-feira, tomando café. Segunda-feira, almoçando juntos. Na segunda-feira, o cafezinho da tarde. Ainda na segunda-feira, pastor Diego, jantando. Isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Meu irmão, obrigado, pastor. A segunda marca do verdadeiro avivamento, irmãos, é ter o prazer de estar aqui adorando ao Senhor, mas é ter o prazer de estar junto com o meu irmão. Lá fora é uma briga tremenda, no trabalho é uma briga tremenda para crescimento. Aqui a maior é o que serve, irmãos. Maior é aquele que lava os pés. Maior é aquele que está servindo outras pessoas. Eu falo lá na igreja, irmãos, que nós temos trabalhado e já melhorou muito. O que eu quero deixar, como legado naquele lugar estamos orando a Deus, criando um ambiente familiar. E o ambiente familiar, querido, lá de Atos capítulo 2, aquele que não tinha condições de fazer ou ter algo, aquele que tinha condições abençoava quem não tinha. O verdadeiro avivamento, irmãos, é esse. É olhar para a necessidade do próximo e abençoar. É olhar para a necessidade do meu irmão, da minha irmã, e abençoar a vida dela ou a vida dele. Eu poderia falar outras marcas, mas eu quero parar aqui. A primeira marca é uma adoração voluntária. E a segunda marca do verdadeiro avivamento é o prazer de estarmos juntos como igreja do Senhor. Porque nesse ajuntamento, irmãos, é poderoso. Nesse ajuntamento aqui, Deus usa pessoas para abençoar outras pessoas. É nesse ajuntamento que Deus levanta um vaso para profetizar sobre a vida do irmão.
É nesse ajuntamento, irmãos, que começamos a conhecer um pouco mais a necessidade do próximo. Diante de mim, diante de você, sempre haverá dois caminhos: avivamento ou frieza espiritual. Avivamento ou frieza espiritual. Eu nessa noite vim liberar isso sobre o teu coração, porque isso está queimando no meu coração. Que possamos ser uma igreja despertada, avivada. Que possamos chegar nesse lugar com alegria no nosso coração, por rever nossos irmãos em Cristo Jesus. Eu quero orar pela sua vida, se o pastor me permite. Pode cantar uma canção? Fica à vontade. Não, você, eu não. Ele falou com maior fé, né? Pode, pastor. Mas eu sinto uma graça de Deus nesse lugar, irmãos. Amém? Eu sinto uma graça de Deus nesse lugar. E pergunto a você, como que você chegou aqui nesse lugar? O que é mais importante? Talvez você já tenha escutado isso. Você ter mais de Deus ou Deus ter mais de você? O que é mais importante? Eu digo para você, irmãos, que o fogo precisa estar queimando dentro do teu coração, porque os dias maus chegarão. Eu queria que você fechasse seus olhos. Se você sabe essa canção, pode cantar. Cante isso. Enche esse ambiente, Enche esse lugar. enche esse lugar.